Benção. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão Jadefs. Quero agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite e estar colaborando juntamente conosco aqui neste programa que tem um caráter informativo, um caráter de trazer a mensagem do Senhor através de temas, através de muitas vezes debates teológicos, para que os jovens possam conhecer mais um pouquinho da palavra de Deus e se interessar, se despertar aí para buscar maiores conhecimentos da palavra de Deus. Amém. É um prazer muito grande, uma alegria poder cooperar e participar com os irmãos. Um abraço a todos. Amém, pastor. Maravilha. Bom, gente, para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso programa Conexão Jadefs. A gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre apostasia em tempos de pandemia. E eu gostaria de pedir a vocês que já fossem compartilhando essa live aí com outras pessoas, para que outras pessoas possam estar acompanhando o nosso programa, para que outras pessoas possam ter a vida delas abençoadas e também para que o Senhor Jesus Cristo possa estar falando através deste programa de hoje ao coração de cada um de vocês. Eu acredito que essa temática é muito pertinente, é muito importante para este momento que nós estamos vivendo e a gente conta com a colaboração de vocês aí para estarem divulgando. Bom, gente, o tema, como eu já falei, é apostasia em tempos de pandemia, e eu gostaria que nosso convidado ele trouxesse para a gente inicialmente um conceito do que é apostasia, justamente para que a gente consiga compreender melhor o que é esta temática e a importância dessa temática. Então é necessário que a gente conceitue esse tema. Bem, meus irmãos, é uma alegria poder participar desta live. Eu envio minha saudação a todos os irmãos e as irmãs que estão conosco conectados. E esse tema sobre apostasia, de fato, é de relevada importância, a igreja estar atualizada, inteirada. E antes de apresentar a conceituação, é importante dizer que a apostasia está relacionada diretamente com a doutrina da salvação, a soteriologia. Desse modo, então, a apostasia está relacionada ao fato de perder a salvação. Nesse caso, o conceito de apostasia é abandonar a fé ou cair da fé. E outros termos semelhantes que podem ser utilizados. A apostasia não é meramente desviar da fé. A apostasia é abandonar a fé, né, ou cair da fé. Desviar tem um sentido de que pode voltar para o caminho. E abandonar é de que não retorna mais. É esse o sentido da palavra apostasia. Ok. Eu acredito que já deu para trazer à luz um pouquinho aí sobre essa temática. E a gente vai avançando a pauta aí. E o pessoal, conforme forem surgindo dúvidas, vocês vão trazendo para a gente os questionamentos que a gente vai expondo aqui e tentando responder a todos vocês. Eu peço também que vocês vão acionando os coraçõezinhos aí para que o Instagram possa estar divulgando essa live, para que mais pessoas possam estar participando e que vocês vão encaminhando também aí, gente, essa live aí para que mais pessoas possam estar assistindo. Amém? Bom, a gente já teve então a conceituação de apostasia, que está relacionada a essa questão do abandono da fé, como o pastor Douglas brilhantemente expôs aqui. E para que a gente possa falar sobre isso, pastor, sobre essa questão do abandono da fé, eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho sobre a conceituação do que é a perseverança dos santos, essa doutrina que a gente compreende na teologia aí e que vem, acredito que, corroborar justamente para que a gente consiga compreender um pouco sobre essa temática da apostasia. Correto. Olha, esse ponto é de relevada importância a compreensão, porque do modo como nós entendermos a perseverança dos santos, será o modo que vamos interpretar a apostasia. Então, ratificando, a apostasia é o abandono da fé. O abandono significa que não tem mais volta. Abandonou, largou de mão e não vai voltar, não vai retornar. Que é o contrário de desviar da fé. Existe uma confusão, muitas vezes,
no nosso meio evangélico, teológico, para considerar que desviar e apostatar sejam sinônimos, e não são. São coisas distintas, isso precisa ficar bem claro. Desviar é aquele que se afasta do caminho e volta. E abandonar é aquele que sai do caminho e não volta mais. Então, a perseverança dos santos precisa ser entendida perfeitamente, porque a partir dela é que nós vamos nos posicionar quanto à possibilidade da apostasia ou não. A perseverança dos santos, ela faz parte, então, dos 5 pontos da salvação, dos 5 pontos da soteriologia. É importante também destacar que a soteriologia tem interpretações divergentes na teologia, mas nós temos uma percepção pentecostal da soteriologia que remonta ao texto bíblico. Então, costumo sempre afirmar que a teologia da Assembleia de Deus é uma teologia bíblico-pentecostal, fundamentada na palavra de Deus, sobre a perspectiva pentecostal. Esse sistema, então, de interpretação, o sistema teológico de interpretação da salvação ou da soteriologia, ele remonta à Bíblia Sagrada e aos pais da igreja. Na verdade, 2 grandes vertentes da mecânica da salvação, elas são alvo hoje de discussão, que é o sinergismo e o monergismo. Então, o sinergismo ensina que, no processo da salvação, Deus dá início e o homem responde. Há uma participação do homem, mesmo que pequena, mas o homem participa desta salvação. É chamado sinergismo. E o sinergismo é ensinado na Bíblia Sagrada, é ensinado pelos pais da igreja, mas aí nós temos o monergismo. O monergismo diz que não há participação humana nenhuma no processo da salvação. E o monergismo foi defendido por Agostinho de Hipona e mais tarde por João Calvino. Essa tem sido, portanto, a mecânica da salvação, por exemplo, do calvinismo até o dia de hoje. Bem, aí nós temos, dentro do sinergismo e do monergismo, várias correntes teológicas. Por exemplo, no sinergismo nós vamos ter o pelagianismo, o semi-pelagianismo, o arminianismo, o eslianismo, e lá no monergismo, basicamente, calvinismo. Bem, então, o sinergista pelagiano diz que ensina que o homem dá o primeiro passo em direção à salvação. E nós não cremos assim. Nós não cremos porque não é bíblico. Então, nós não somos pelagianos. Sim. O semi-pelagiano, ele diz que o homem dá o passo e Deus responde a esse passo do homem. E isso também não é bíblico, não concordamos. Então, a nossa posição se assemelha a Armínio. Não que nós sejamos essencialmente arminianos em tudo que Armínio ensinou, mas na soteriologia, ou na doutrina da salvação, a Assembleia de Deus é sim arminiana, porque Armínio concorde com os textos bíblicos e concorde com o que ensinaram os pais da igreja. O que ensina, então, o arminianismo, que é baseado no texto bíblico? Que Deus dá início ao processo da salvação, o primeiro passo é dado por Deus, e o homem responde a este chamamento divino, arrependendo-se de seus pecados e recebendo a Cristo. Bem, aí, dentro desta soteriologia, então, eu aqui citei que é a soteriologia sinergista, onde no processo da salvação o homem participa, nós temos alguns conceitos, como, por exemplo, eleição condicional. Nós cremos que a eleição é condicionada à fé e ao arrependimento. Sim. Depois, nós temos a expiação ilimitada, ou seja, nós cremos que Cristo morreu por todos e não só por alguns. Nós temos a questão da graça resistível. Nós cremos que a graça divina, embora oferecida gratuitamente, ela não é imposta. O homem pode aceitar ou rejeitar. E também nós temos a questão da depravação total do homem. Nós cremos que o homem está totalmente depravado
e não pode, por si mesmo, dar passo algum em direção a Deus. Deus tem que dar início ao processo. E aí temos o quinto ponto, que é o que o irmão abordou, a perseverança dos santos. A perseverança dos santos, então, ela está ligada intrinsecamente nesses outros pontos, né? A eleição condicional, a expiação ilimitada, a graça irresistível e a depravação total. Se, por exemplo, eu tomar a eleição como sendo incondicional, como ensina o calvinismo, que o calvinismo diz que a eleição é incondicional, ou seja, Deus decreta quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, independente do que a pessoa fizer ou deixar de fazer. É um decreto, Deus decretou. Uns nascem para ser salvos e outros nascem para ser perdidos. Já a eleição condicional, que é a que cremos, que é o que ensinamos, é de que Deus, na sua presciência, ele viu antecipadamente quem iria crer e quem iria perseverar, e a esses ele elegeu condicionado ao arrependimento e à fé dessas pessoas. Então, quando eu considero que a eleição é incondicional, independente de que eu faça ou deixe de fazer, eu sou salvo para sempre, então eu tenho que, por uma questão até de lógica, considerar que o crente não perde a salvação. E é isso que os calvinistas defendem, porque eles estão baseados nesse pressuposto. Agora, nós que cremos que a eleição é condicional, ou seja, está condicionada à fé e ao arrependimento, então, para nós, a perseverança dos santos também é condicional. A perseverança dos santos está condicionada ao fato de perseverarmos fiéis a Deus até o fim. Do contrário, podemos perder a nossa salvação. Então, em linhas gerais, o conceito de perseverança dos santos é esta. Tem a perseverança condicional, que é a que nós cremos, está relacionada a uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de observância dos mandamentos, sob pena de perder a salvação. E os calvinistas dizem que não se perde a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que não entendemos ser assim. Eu espero que isso possa ter ajudado a esclarecer os nossos irmãos que estão conectados. Com certeza, com certeza. É uma discussão bem atual, né? Inclusive, a própria temática da nossa EBD, aí, a lição de adultos, vem falando um pouquinho sobre essa questão da igreja eleita e faz uma conexão muito grande com essa temática aqui que a gente está trabalhando. Correto. Nós temos algumas perguntas aqui que o pessoal mandou, e aí eu vou dar uma interrompidazinha na nossa pauta, para que a gente possa estar vendo essas perguntas aqui e depois a gente dá continuidade à nossa pauta de hoje. O pastor Júlio Dornelles, ele pergunta como fugir da apostasia. Certo. Essa é uma pergunta muito interessante. Quero enviar um abraço ao pastor Júlio Dornelles, é um amigo, um companheiro lá da cidade de Panambi, no estado do Rio Grande do Sul. É um educador, professor, teólogo. De fato, meus irmãos, a apostasia, como disse, ela é um problema seríssimo, né? Hebreus capítulo 6, por exemplo, vai tratar dessa temática, e é uma controvérsia teológica de interpretação contra esse texto, o alerta, né, que o autor aos Hebreus faz aos seus leitores para não apostatarem, né, para tomarem cuidado e não apostatar da fé, e a advertência, né, nesse sentido, eu gostaria até de ler aqui, de Hebreus capítulo 3, né, o escritor aos Hebreus, que é um outro debate teológico, né, sobre a autoria. Hoje nós temos uma única convicção sobre a autoria de Hebreus. A única convicção que temos é de que não é da pena de Paulo. Não foi o apóstolo Paulo quem a escreveu. Mas existem conjecturas de que teria sido Apolo, ou que teria sido até mesmo Silas. Alguns consideram que Priscila ou Áquila, e assim várias ideias sobre a autoria de Hebreus. Portanto, sem mencionar o autor, mas ele diz aqui no capítulo 3, né, sobre essa advertência,
versículos 8 e 9. Não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Verso 10. Por isso me indignei contra esta geração, esses sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Então, fica implícito aqui nesta advertência do autor aos Hebreus que o que levou o povo à apostasia foi o endurecimento do coração, né? A obstinação em não querer obedecer e, por fim, a incredulidade. Então, no meu parecer, o cristão deve manter a sua comunhão diária com Deus, buscando a iluminação do Espírito Santo, com a sua fé sempre fortalecida, a fim de não correr o risco de apostatar. Lembrando que apostatar não é simplesmente desviar da fé. Apostatar é abandonar a fé completamente. Amém. Eu acredito que foi bem esclarecedor. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Mais uma do pastor Júlio Dornelles. E ele pergunta sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. E ele pergunta se esse texto fala sobre apostasia. Eu vou estar lendo aqui, porque talvez o pessoal não esteja com a Bíblia aberta. O texto diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Certo. Bem, irmãos, a interpretação contra esse texto também é controversa, né? Infelizmente, nós precisamos esclarecer isso aos nossos irmãos, de que a teologia não é uma ciência exata, né? A teologia, ela é a interpretação dos textos bíblicos, baseada nas ferramentas da hermenêutica, da exegese e das demais disciplinas que compõem a teologia. E aí nós temos o chamado pressuposto teológico. Então, nesse pressuposto teológico, nós temos a teologia bíblica, nós temos a teologia liberal, nós temos a teologia contemporânea, temos a teologia relativista, e também, dentro desse escopo, nós temos aquilo que eu costumo dizer, repito, a teologia bíblico-pentecostal, que é a teologia das Assembleias de Deus. E aqui é importante fazer essa ressalva, porque os nossos irmãos e irmãs hoje têm acesso a todo tipo de informação. Se entrar na internet e fazer uma pesquisa, né, sobre eleição e predestinação, por exemplo, vai ter lá uma série de estudos bíblicos, né? Calvinistas, arminianos, wesleyanos, sinergistas, monergistas, pelagianos, semipelagianos e tantos outros, né? E assim vai. Teologia liberal e etc. Então, na perspectiva pentecostal, não cremos, né, que esse texto esteja fazendo referência à apostasia. Sim. Tem mais uma pergunta aqui, de Samela Cruz. Ela diz o seguinte: alguns jovens, e aí está relacionado àquela fala inicial do senhor, alguns jovens se dizem, quando a gente falava sobre a perseverança dos santos, né? Alguns jovens se dizem calvinistas e usam o argumento de uma vez salvo, salvo para sempre, para poder viver uma vida, digamos que mais livre, é o termo que ela utiliza aqui. De que maneira, biblicamente, nós poderíamos argumentar para essas pessoas que pensam dessa forma? Certo. Bem, o texto que li há pouco, por exemplo, de Hebreus, capítulo 3, está muito claro de que existe um grande risco, né, de o cristão perder a sua salvação. E, infelizmente, esse slogan de uma vez salvo, salvo para sempre, ensinado nos seminários calvinistas e presbiterianos, tem, lamentavelmente, infectado ou contaminado alguns de nossos jovens, porque, infelizmente, uma verdade precisa ser dita, os detentores, chamados assim, da teologia reformada, eles têm
muita publicação sobre esses temas. As editoras de linha reformada ou calvinista publicam muitas obras, e entre estas obras existem escritores renomados, muito conhecidos, que por vezes estão até transitando em nosso meio. Nós estamos aqui numa live tratando desse tema. Eu acho que não é deselegante nem antiético citar, por exemplo, um pregador muito conhecido, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, que é uma pessoa muito especial. Tenho certeza que ele é um homem de Deus, né, que é uma pessoa culta e tudo mais, mas ele é adepto da perseverança dos santos, ele é adepto da teologia calvinista, e mesmo que, às vezes, ele participa de alguns eventos pentecostais, ele não trata desses temas por uma questão de respeito e de ética, mas as obras, os livros dele, né, o Facebook dele, o Instagram dele, enfim, as redes sociais dele estão permeadas desta doutrina, que não é a nossa doutrina, não é a doutrina da Assembleia de Deus, não é o que cremos, não é no que ensinamos. Eu quero até aproveitar essa pergunta dessa irmã para fazer uma leitura aqui. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus foi publicada em 2017. Tem aqui, então, o escopo principal da nossa teologia bíblico-pentecostal. E no capítulo 10, por exemplo, trata sobre a salvação. E aqui na página de número 114, eu vou ler. Item 6 diz assim: é possível perder a salvação, é uma afirmação. Veja o que diz a nossa declaração de fé. Rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo para sempre. Pois entendemos, à luz das Escrituras, que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação, a ele oferecida gratuitamente. Aí a declaração de fé cita o texto que li há pouco, Hebreus 3,12. Vou ler de novo. Diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E aí completa: não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação mediante o uso do mau uso do livre-arbítrio. O crente pode apostatar da fé. E aí vai citar 1 Coríntios 10:12, por exemplo, dizendo: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. É muito extenso, né? Tem muita coisa aqui, eu fiz um resumo. Então, biblicamente, a salvação pode ser perdida, o crente pode apostatar da fé, e, infelizmente, este ensino de que uma vez salvo, salvo para sempre, tem levado alguns incautos pelo caminho perigosíssimo de viver uma vida de qualquer modo na presença de Deus. Verdade, pastor, verdade. Bom, a gente vai dar continuidade aqui à nossa pauta e aí, com o passar do tempo, a gente vai associando algumas perguntas que o pessoal está enviando aqui para a gente, juntamente com as perguntas que a gente já separou aqui, porque tem alguma correlação. Bom, o texto da Carta aos Hebreus, capítulo 6, a gente já mencionou, o senhor acabou de mencionar sobre ele. A partir do versículo 4, ele diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Esse texto a gente poderia estar relacionando a apostasia, contextualizando com a apostasia, e se sim, a gente poderia concluir então que não existe possibilidade de arrependimento para aquele que apostatou, não existe perdão então para ele? Certo. E como já citado, né, esse texto é um dos textos mais polêmicos do livro aos Hebreus, que trata dessa questão da apostasia. Então, como eu disse aqui no início da nossa live, a teologia ela está fundamentada sempre em algum pressuposto. Então, o nosso pressuposto, claro, é bíblico.
Mas mesmo no pressuposto bíblico, existem perspectivas de interpretação. E a nossa perspectiva é a perspectiva pentecostal. Como eu já citei aqui, que a nossa soteriologia, ela é sinergista, onde cremos que Deus dá o início ao processo da salvação e o homem responde a esse processo, a esse chamado divino, e de que para nós a eleição é condicional, depende da fé e arrependimento, então nós também cremos que a perseverança dos santos é condicional. Desse modo, a interpretação que fazemos do texto aqui de Hebreus capítulo 6 é de que a apostasia é, de fato, uma possibilidade, ela é real e ela não é apenas algo hipotético, né? Ela é um fato. Então, aquele que apostasta da fé, de acordo com o texto bíblico aqui de Hebreus 6, ele não retorna para o caminho, ele perde a salvação eternamente. E, infelizmente, a discussão em torno disso vai depender desse pressuposto. Um calvinista vai dizer que não perde a salvação, porque o pressuposto do calvinista é de que a eleição é incondicional, que Deus elegeu e decretou uns para serem salvos e outros para não serem salvos. E aí, aquilo que já discutimos há pouco, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se está salvo para sempre, independente de pecar, de cair, né, ele vai, no final, ser salvo de qualquer modo. E aí, infelizmente, se nós lemos, por exemplo, a obra de João Calvino, eu até separei ela aqui para mostrar para vocês, para os nossos internautas. Está aqui, ó, essa obra aqui, Hebreus, né, de João Calvino. Quando ele vai tratar, é um comentário de Hebreus de João Calvino, quando ele chega aqui no capítulo 6 e o versículo 4, ele faz aqui um malabarismo teológico total, né, para tentar convencer que aqui não se trata de apostasia. Ele está dizendo que aqui se trata de pessoas que já eram reprovadas e que Deus só deu para elas o gostinho, né, o sabor da salvação por uns dias para eles experimentarem, mas eles estiveram reprovados desde o princípio. Claro, eu não posso crer num Deus que seja cruel desse modo, um Deus que seja sarcástico, um Deus que vai brincar com o sentimento das pessoas, né? Então, isso aqui é totalmente inadmissível, né, essa perspectiva de João Calvino, mas é o que se defende, né, na teologia calvinista. E para não ficar, então, só nessa perspectiva, eu quero trazer aos irmãos, porque eu não quero que fique passando a ideia que é o parecer do pastor Douglas. Não, é o parecer da teologia pentecostal. É o que cremos. Então, por exemplo, o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, editado pela CPAD, nesse quesito que estamos discutindo, Hebreus capítulo 6, ele faz a seguinte pergunta: quem são os sujeitos, né, desta impossibilidade de se arrependerem e voltarem a serem salvos? E responde, né? Os versículos descrevem os cristãos genuinamente convertidos, que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, que provar do dom celestial, né, se refere a ter recebido o dom do Espírito Santo, tiveram conhecimento de Cristo e, lamentavelmente, apostataram, abandonaram a fé. Então, aqui é importante destacar que a apostasia é o abandono, não é o desvio. Não é um pecado comum que acontece. Alguém caiu em adultério e se desviou. Não, muitas pessoas estão fora da igreja hoje, fora da comunhão com a igreja, fora da comunhão com Deus, porque pecaram, caíram em adultério, caíram em fornicação, ou entraram no caminho das drogas, ou pelo caminho da prostituição, ou por outros caminhos, mas eles ainda estão desviados, tal qual o filho pródigo. Estão desviados e afastados de Deus, mas eles não são apóstatas, porque muitos deles desejam voltar. Sim. E muitos que nós conversamos, o irmão sabe, muitos desviados que nós conversamos, eles até choram,
e dizer, eu quero voltar, não tenho forças, né? Não estou conseguindo. Então, ele estava desviado. Agora, o apóstata, não. O apóstata abandona, ele renega, né? Ele se torna um blasfemador, ele xinga, ele satiriza, e aí é diferente. Então, nesse aspecto aqui, é que o escritor aos Hebreus está falando, né? Que o apóstata é aquele que totalmente abandona a fé, vira as costas para Deus e diz, eu não quero ser salvo, eu não aceito. E então, segundo o texto bíblico, está perdido irremediavelmente. Pronto. Jonatas, ele fez uma pergunta aqui para a gente, pastor, e como tem relação com isso que a gente está falando aqui agora, eu vou trazer essa pergunta de Jonatas e aí depois a gente vai acrescentando as demais. Ele pergunta o seguinte: se a apostasia seria o mesmo que a blasfêmia contra o Espírito Santo, já que há alguns trechos em que falam que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, no caso. Então, se a pessoa blasfema com o Espírito para com o Espírito Santo, ela estaria apostatando? Seria a mesma coisa? Ok, essa pergunta é muito boa, uma pergunta importante. Ela faz parte desse debate, né? Vários comentaristas que tratam de Hebreus capítulo 6 procuram fazer esta relação, considerando a apostasia com a blasfêmia do Espírito Santo. A blasfêmia, né, do Espírito Santo é o pecado imperdoável, aquele pecado que Deus não perdoa. E então é muito natural que se faça essa associação. Então, eu devo dizer o seguinte, que embora a blasfêmia contra o Espírito Santo seja, de fato, uma apostasia, ela não é a única. De acordo com o texto de Hebreus, né, ela não é a única. Incredulidade, por exemplo, é considerada apostasia, segundo o contexto de Hebreus. Por que não entraram na Terra Prometida os judeus que saíram do Egito? Por conta da incredulidade. Dureza de coração, né? Não querer crer, não querer aceitar, não querer obedecer, também é apostasia. Então, blasfêmia certamente é apostasia, mas não é a única. Amém, amém. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui e lembrar que na próxima semana a gente vai estar com a temática especial e a gente vai estar realizando um sorteio. Então, vocês que acompanham a nossa página aí, fiquem ligadinhos e na próxima semana a gente vai estar realizando um sorteio aqui em nosso programa Conexão Jadefs. Não percam as nossas publicações, ativem as notificações aí da página para que vocês possam estar tendo mais informações sobre as regras que vão ser necessárias aí para que vocês possam estar participando do sorteio. Bom, pastor Douglas, dando continuidade aqui à nossa pauta, o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo ele traz aquelas recomendações todas a Timóteo, fala que naqueles tempos as pessoas atrairão para si pregadores segundo o seu interesse e por aí vai. Esse texto a gente poderia associar também a essa temática da apostasia? O texto de Paulo a Timóteo, de fato, traz ali umas exortações muito graves, né, para a igreja tomar cuidado. Mas antes de responder, eu quero destacar aqui a pergunta anterior, que eu considero muito importante, a questão da blasfêmia com o Espírito Santo. Existe também aqui uma interpretação teológica, né, desse pressuposto, porque a blasfêmia com o Espírito Santo, de fato, é uma apostasia, isso precisa ficar claro, é uma apostasia, porque a blasfêmia com o Espírito Santo deixa de dar glória a Deus para dar glória, né, ao inimigo, ao adversário. E a blasfêmia com o Espírito Santo, além desse entendimento, que é o entendimento bíblico, se entende também que resistir ao Espírito Santo, né, oferecer resistência ao Espírito Santo, é apostasia. Então, no sentido, por exemplo, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se eu resisto à ação do Espírito Santo na minha vida, eu não me permito ser convencido do meu pecado, então não me arrependo e, portanto, não me converto, né? E aquele, por exemplo, que se desvia dos caminhos do Senhor e anda errado, e lá, num dado momento, né, o Espírito Santo continua falando com ele para trazê-lo de volta, e ele resistir, ele desse caminho, né, do desviar-se, ele pode incorrer no caminho da apostasia,
cerrando o coração, endurecendo o coração, como aconteceu com os judeus na peregrinação, ou israelitas, né, na peregrinação do deserto, e foram sucumbidos pela incredulidade. Apenas para esclarecer, para não ficar dúvida quanto a isso. Sim, Agora, quanto ao texto de Timóteo, de fato, eu acho que seria até interessante a gente fazer a leitura, né, dessas advertências que o apóstolo Paulo faz, 2 Timóteo capítulo 4, ele diz o seguinte, sobre, né, as advertências gerais. Virá tempo, ele diz, em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, na minha percepção e na interpretação da maior parte dos intérpretes pentecostais, aqui, né, desviar o ouvido da verdade e voltar às fábulas é exatamente isso, abandonar a fé e voltar para o paganismo ou para a idolatria. Então, desse modo, nesta perspectiva, trata-se, sim, de apostasia. pronto, maravilha, pastor, maravilha. O pessoal está interagindo bastante aqui, está mandando sempre perguntas. E Denilson, ele faz a seguinte pergunta, que acha que seria necessário trazer uma conceituação do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo para que a gente consiga compreender aí sobre essa questão aí que a gente está falando. Eu sei que a temática de hoje não é sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, né, mas como houve aquela pergunta que acabou tendo essa associação, o senhor poderia trazer esse conceito rapidinho para a gente, pastor? Olha, o conceito, né, bíblico, pentecostal de blasfêmia do Espírito Santo está no contexto daquela narrativa em que demônios são expulsos e Cristo é acusado de ter expulso aqueles demônios, né, pelo príncipe dos demônios. E Cristo, então, vai dizer a eles, naquele contexto, de que todo o pecado seria perdoado ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Então, é nesse sentido, né, de dar a glória ou a honra que deve ser dada a Deus para o diabo ou para o demônio. Então, é uma resistência que a pessoa faz à obra do Espírito Santo. E, portanto, sim, esse pecado não é perdoado. E se nós fizermos uma analogia, né, nesse aspecto, aqui no contexto bíblico, é isto, né? Dar a honra, a glória e o louvor, a adoração que devia ser dada a Deus para o diabo, ou para os demônios. Agora, numa aplicação, né, teológica, nós podemos também compreender como apostasia, já que estamos tratando do tema, aquilo que eu já expliquei antes. O fato de alguém endurecer o seu coração, né, a voz do Espírito de Deus, e ser incrédulo à operação do Espírito de Deus, constitui-se em pecado de apostasia. Eu quero ler de novo, porque eu acho que é importante ficar isso claro. O que disse o escritor aos Hebreus no capítulo 13, o verso 8, ele disse, olha, não endureçais o vosso coração. E, veja só, versículo de número 13. Vejam só, aqui diz, Hebreus 13, 13. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram do deserto? A quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E conclui, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, a dureza do coração,
o que faz a dureza do coração? A pessoa se torna rebelde, se torna obstinada, ela não quer se submeter, não quer obedecer, não quer cumprir a ordenança divina, e muitos não querem fazer isto, como nós sabemos, porque simplesmente não creem. Não, eu não creio em Deus, eu não creio no plano da salvação, então isso conduz as pessoas à apostasia. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, para terminar, no contexto bíblico, da narrativa bíblica, é esta: é dar a honra, a glória, a adoração e o louvor ao diabo e não a Deus. Agora, só para encerrar, isso é muito importante, porque muitas pessoas procuram líderes, pastores, eu já fui procurado algumas vezes por irmãos, irmãs, que vêm ao gabinete pastoral atribulados, em pânico, em desespero, porque eles estão pensando que blasfemaram contra o Espírito Santo. Sim. E que agora, então, não tem mais perdão para eles que estão perdidos. Por exemplo, é comum, às vezes, vamos tratar da questão prática. Às vezes, na igreja, alguém fala lá em línguas estranhas. E aí o irmão fica assim, meio na dúvida, se aquela língua estranha veio de Deus ou não veio, né? Será que aquilo não é uma coisa carnal, ou até mesmo uma imitação, né? Do inferno? E aí ele fica na dúvida. E aí sai dali desesperado. Meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Né? Porque eu duvidei que aquela língua estranha lá foi da parte de Deus? Ou até, às vezes, você assiste determinados milagres e fica na dúvida, será que foi Deus mesmo que agiu nesse caso? E aí a pessoa fica temerosa de que tenha blasfemado com o Espírito Santo. Por conta da interpretação, né? Que eu já citei há pouco, né? De que a blasfêmia é dar a honra, a glória, o louvor e a adoração ao demônio e não a Deus. Mas o fato é o seguinte, que aquele que blasfema, que apóstata, ele não tem esse sentimento, né, de tristeza, não tem esse sentimento de pavor, né? Então, quando a pessoa tem esse pensamento e fica apavorado, se blasfemou contra o Espírito Santo, significa dizer que não teve blasfêmia alguma, porque o temor de Deus está ali. Isso. Verdade, pastor. Tanto Jonatas aqui como Edmaia, eles fizeram uma pergunta com relação à questão da apostasia como cumprimento de profecia, né? Então, assim, realmente seria necessário que acontecesse uma questão de apostasia para que cumprisse a promessa bíblica, as profecias bíblicas que falavam do surgimento, ou melhor dizendo, do retorno de Jesus Cristo? Certo. Bem, outra vez nós vamos ter que trabalhar com um pressuposto teológico. Porque nós temos que entender a questão do conceito de predestinação. Ora, se nós entendermos que algumas pessoas estão predestinadas a apostatar, ou que grupos de pessoas estão predestinadas a ser apóstatas, ou de que alguém está predestinado a morrer salvo, ou alguém está predestinado a morrer perdido, então nós falhamos no nosso pressuposto, porque a predestinação bíblica, ela diz respeito somente à salvação. Todas as vezes que a palavra predestinação aparece na Bíblia Sagrada referente a esse aspecto, sempre é a salvação e nunca a perdição. Esse é um ponto que precisamos esclarecer. Então, veja só, aquilo que está previsto, que está profetizado, foi o feito pela presciência divina. O que é a presciência divina? Deus, de antemão, né, antecipadamente, ele viu tudo o quanto havia de acontecer. Como os homens se comportariam, como a sociedade caminharia, como as ideologias iriam dominar o ser humano, e também viu quem desses seres humanos iriam se converter,
aceitar o chamamento divino, e é isso que nós cremos, e eu quero destacar também a nossa declaração de fé, para já responder, de que esse não é o meu pensamento particular, apesar de eu crer assim, né, entender Sim. assim, mas é isto que nós temos na nossa teologia bíblico-pentecostal das Assembleias de Deus. Então, veja só, sobre essa questão de predestinação. É o capítulo 11 da nossa declaração de fé, que fala sobre a igreja. É a página 121, para quem quiser depois conferir, o ponto 3, sua eleição. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. O Senhor estabeleceu um plano de salvação. Então, o que é a presciência? Deus sabe antecipadamente. Então, veja só, o que eu quero dizer com isso? Que a presciência divina, Deus olhou, viu tudo o que ia acontecer e aí revelou aos profetas. Olha, vai ter apostasia. Não é Deus determinando que a apostasia aconteça. É Deus dizendo aquilo que ele anteviu pela sua presciência que iria acontecer. Isso. Acho que ficou claro, né? Sim, sim, sim. Com certeza. Pastor, a gente está faltando cerca de 10 minutos aí, porque quando chega uma hora o Instagram corta a live da gente. E eu tenho mais duas perguntas para fazer aqui. Uma que mandaram para a gente e a outra que está relacionada com a nossa pauta. Com relação a toda essa situação da pandemia, desse novo coronavírus, o Covid-19, o senhor acredita que essa pandemia está gerando desviados, pessoas que estão se afastando da igreja, ou está apenas revelando, mostrando aqueles que nunca tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo? Bem, essa é uma pergunta muito inteligente, de fato, precisa ser analisada, e eu quero crer, já é um parecer pessoal, que acontece as duas coisas. Eu acredito que acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Pessoas em nosso meio que frequentam a igreja, que são simpatizantes do Evangelho, mas que nunca experimentaram o novo nascimento, né? Não foram regenerados. E agora, nesse distanciamento, nesse afastamento imposto pelo Covid-19, sem estarem frequentando cultos, acabam se desviando, porque não tem a fé alicerçada ou a semente não germinou. Então, existe esse grupo de pessoas. Mas também acredito que existe o grupo de pessoas que, de fato, se converteram, se entregaram a Cristo, mas por alguma razão vinham fraquejando na fé, por motivos diversos, né? Não apostasia em si mesmo, mas fé fraca, por vários Sim. fatores. Às vezes a pessoa enfraquece na fé por não vigiar, por exemplo, num relacionamento, na comunhão com os irmãos. Então, alguém não o cumprimenta, alguém deixa de dar ele uma oportunidade, ele fica chateado, fica amargurado, e aí começa já, né, a enfraquecer espiritualmente. E esses, não é o único motivo, claro, só se tem um exemplo, estes fracos na fé, então, nesse momento de afastamento da comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, tendem a ficarem mais fracos ainda. Agora, existe um grupo, né, de irmãos, de crentes em Cristo, cuja comunhão com Deus, a experiência com Deus é mais forte. Estes estão ainda mais fortalecidos, porque a fé destes não depende de estarem dentro da igreja, não dependem de estarem participando do culto. Embora nós saibamos que o culto é importantíssimo, o congregar faz parte da comunhão, mas
Os crentes que estão fortalecidos, né, na força do poder de Deus, eles são fortes dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, na praia, na rua, no meio do mato, né? Então, eu acredito nessas duas coisas. Eu creio, sim, que, infelizmente, temos irmãos que já estavam fracos na fé e que agora, com a pandemia, a fraqueza ficou mais forte. E aqueles que estavam andando conosco, mas não tinham nenhum compromisso com Deus e, infelizmente, agora, como contou Jesus a parábola do semeador, né? As aves do céu vieram e comeram a semente. A semente, verdade. Para a gente aproveitar, então, esses 5 minutos que nos restam, eu queria saber quais os conselhos que o senhor traz aí, que o senhor dá aqueles para a igreja, o que é que a igreja pode estar fazendo para fechar as brechas da apostasia entre os seus membros e congregados? Qual o conselho que o senhor traz aí para a gente? Bem, eu acredito que o grande conselho é o conselho que Cristo deu, né? Da vigilância. É necessário a vigilância e a perseverança. O texto que li há pouco agora, que continua na declaração de fé, em 1 Coríntios 6:12, que diz, olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, esse é o conselho. E as disciplinas cristãs, elas nos ajudam muito, né, em manter essa vigilância e essa perseverança. Então, as disciplinas cristãs são a oração, a leitura bíblica e o jejum. O jejum, às vezes, na nossa sociedade pós-moderna, é quase que esquecido. Mas o jejum é uma disciplina cristã. A oração e a leitura bíblica são disciplinas cristãs. Porque se eu não tiver disciplina para orar, eu não vou orar. A disciplina da oração é importante. Então, a leitura bíblica é a mesma coisa. Se eu não tiver disciplina, eu não vou ler a Bíblia. A disciplina, por exemplo, da leitura bíblica é eu determinar um horário. Eu vou ler a Bíblia todas as manhãs, ao acordar, ao meio-dia, no intervalo do almoço, ou entardecer, ou antes de deitar. Que se eu não estipular horário, vai passar o dia, eu não vou ler. A oração é do mesmo modo. Se eu não tiver um horário pré-determinado para manter minha disciplina cristã da oração, não vai haver oração. Vai ter aquela oração do café da manhã, do almoço, do jantar, né? Mas não aquela intimidade, aquela oração de comunhão, do devocional. Tem que fechar marcar a horário. porta, né? Exatamente. 4 da manhã, 6 da manhã, ou 10 da manhã, o horário que for necessário. Então, esse é o meu conselho. Vigilância, perseverança e disciplina cristã. Oração, leitura da palavra, jejum. Amém, amém. Pastor, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E lembrando a todos que na próxima semana tem mais programa Conexão Jadefs e nós aguardamos vocês aqui.